Shabbat Shalom a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje nós vamos iniciar o livro de Shemot, que é um livro de suma importância para a nossa fé e para a nossa identidade, e por isso o tema de hoje, né? A paraxá hoje é a paraxá Shemot, que significa nomes. Essa paraxá, ela corresponde a Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 6, versículo 1. Esta paraxá é a paraxá de número 13, e hoje nós vamos estudar a paraxá subordinada ao tema Shemot, o livro da nossa identidade. Então nós vamos entender qual que é a importância, qual que é a relevância de nós estudarmos o livro de Shemot. Vamos lá. O nome do livro, o livro do Êxodo, como nós conhecemos ele em português, vem do grego, né? Êxodos, que literalmente significa saída ou partida. Só que em hebraico, o nome desse livro é Shemot, que significa nomes. E por que existe essa diferença de Êxodo para nomes? A Bíblia hebraica, que nós conhecemos aqui no Ocidente como o Antigo Testamento, quando ela foi traduzida para o grego, a pedido de um rei, para que ele tivesse o livro dos Hebreus na sua biblioteca, foi montado, foi exigido que 70 escribas soferim fossem traduzir a Bíblia hebraica, o chamado Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E é por causa desses 70 escribas que nós temos a versão chamada Septuaginta, que é a versão dos 70, né? Há quem diga 70, há quem diga 72 escribas traduziram do hebraico para o grego o texto do chamado Antigo Testamento. E nessa tradução, esses livros ganharam outros nomes. Lembrando aos irmãos de novo que o nome desse livro é Shemot, que literalmente significa nomes. E por quê que foi dado o nome Êxodos? Por que mudou o nome desse livro? Por que alguns livros, né, da chamada Torá, conhecido também como Pentateuco, tiveram seus nomes mudados? O segundo livro da Bíblia, o segundo livro da Torá, Shemot, ele teve o seu nome mudado para Êxodos, porque esse livro, o ápice dele é a saída do povo de Israel do Egito. E por isso nós vemos aí na imagem, né, o mar de junco, chamado também o Mar Vermelho, sendo aberto e para que o povo de Israel passasse a pés enxutos para o outro lado, rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Então, o ápice desse livro é falar da saída do povo hebreu do Egito para a terra prometida,
com a mão ou a destra poderosa de Deus. Então, por isso, essa mudança do nome. Mas lembrando os irmãos que originalmente esse livro se chama Shemot, que literalmente significa nomes. E aí vamos lá, vamos entender por que esse livro tem esse nome. Então vamos lá, Shemot. Por que Shemot? Porque este livro, ele começa assim. São estes os nomes, Shemot, dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Então, os nomes dos livros, no original hebraico, são extraídos dos primeiros versículos dos livros. Haja vista nós lembrarmos os 5 livros da Torá. Bereshit, né, que é traduzido como Gênesis, ou no princípio. Ele tem esse nome porque o livro começa assim. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí eles pegaram a palavra Bereshit e o primeiro livro da Torá ficou conhecido e chamado como Bereshit, que significa no princípio, né? E aí o nome Gênesis não mudou, né, muito o nome original do livro, porque Gênesis fala de princípio. Para o livro que nós estamos iniciando hoje, o Shemot, ele ganhou esse nome por causa do primeiro versículo do livro. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Então, o segundo livro da Bíblia se chama Shemot, nomes, por causa do primeiro versículo do livro. Terceiro livro da Torá, da mesma forma. Em português, nós temos o nome de Levítico, que veio do grego Levíticos, porque é um livro que vai focar muito na tribo de Levi, nos descendentes de Levi, que são os sacerdotes e os levitas. E por isso que esse livro, em grego, ganhou esse nome, Levíticos, ou seja, é um livro relacionado aos levitas, ou à tribo de Levi, mas originalmente esse livro se chama Vaikra, porque o terceiro livro da Torá, como que ele começa? E chamou o Senhor a Moisés da tenda do encontro. Vaikra significa e chamou. Então, o terceiro livro da Torá originalmente se chama Vaikra, que significa e chamou. Então, eu costumo dizer que o terceiro livro da Bíblia, ele é muito importante para nós, porque ele é o livro dos chamados. Então, nós temos princípios espirituais tremendos no terceiro livro da Torá. Consequentemente, também o quarto livro da Bíblia, o quarto livro da Torá, que em português é chamado Números, mas no original hebraico ele se chama Bamidbar, ou Bemidbar, que significa no deserto. Então, o quarto livro da Torá também ele começa de forma diferente. E por que ele tem esse nome? Porque o livro começa assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo. Então, o quarto livro se chama Bamidbar ou Bemidbar, no deserto,
por causa do primeiro versículo do livro. E por que que hoje ele é chamado em português de Números? Porque ele também é conhecido como o livro dos censos. É o livro que vai focar e vai ter ali muitos censos, muita contagem do povo hebreu no deserto. Então, por isso que ele ganha esse nome quando ele é traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta ele ganha esse nome de Números, porque é um livro que trata de censos. E ele é conhecido também na literatura judaica como o livro dos censos, ok? Mas, originalmente, esse livro se chama Bemidbar, ou Bamidbar, que significa no deserto, porque é o livro que vai cobrir, é o livro que mais vai cobrir a trajetória do povo hebreu ali no deserto, dos 40 anos do deserto. E finalizando, o quinto livro da Torá, originalmente se chama Devarim. Devarim, que significa palavras. Só que, novamente, quando ele foi traduzido do hebraico para o grego, ele ganhou o nome de Deuteronômio. Deutero, repetição, nômio vem de nomos, lei. Repetição da lei. Porque Moisés, no livro de Devarim, ele vai repassar todas as instruções da Torá, agora não para o povo que sai do Egito, mas o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Então, é como se ele aplicasse de novo a Torá ao povo. E por isso, a palavra grega, né, Deuteronômios, que significa repetição da Torá. Mas, originalmente, esse livro se chama simplesmente Devarim, porque ele começa assim: estas são as palavras faladas por Adonai a todo o Israel. No lado mais distante do rio Jordão, no deserto. Então, estas são as palavras faladas por Adonai, faladas pelo Senhor. Então, nós vemos que há uma variação dos nomes, mas quando nós vamos no original, nós conseguimos entender e compreender os conceitos envolvidos desta mudança. Mas, voltando agora para o nosso livro, Shemot, nós vamos trabalhar hoje sobre o tema Shemot, o livro da nossa identidade. E aí, eu coloquei 3 tópicos. O primeiro, seguinte: quando tratamos com números, existe uma equalização, existe uma uniformidade. Ou seja, quando nós passamos a considerar as pessoas como números, nós colocamos todas no pé de igualdade. É igual hoje, nós costumamos brincar, né? Quando uma pessoa fora da lei, ela morre no seu crime, né? As pessoas costumam dizer que deu baixa em mais um CPF, né? Ou seja, o CPF que nós temos, né? O certificado de registro de pessoa física, nós somos considerados apenas números. Cada um tem o seu número de RG, de CPF, e ali são números. E números são frios. E como eu disse, quando tratamos as pessoas só como números,
existe uma equalização, existe uma uniformidade, você coloca as pessoas em pé de igualdade. Só que Deus deixou muito bem claro na sua palavra que ninguém é igual a ninguém. Haja vista a nossa identidade, a nossa impressão digital. A nossa digital, ela é diferente. Cada pessoa tem a sua digital. Não é interessante? Deus, na própria genética, na própria Gênesis, ele nos ensinando: olha, por mais que vocês tentem equalizar as pessoas, por mais que vocês tentem considerar as pessoas somente como números, cada pessoa tem a sua individualidade. E é por isso que esse segundo livro da Bíblia, ele se chama Shemot, ele se chama Nomes. Por quê? Porque nome fala de individualidade. É o segundo tópico aí. Cada pessoa tem o seu nome, o seu sobrenome, e isso fala da individualidade de cada um. E nome fala de identidade. É por isso que o segundo livro da Bíblia se chama Shemot, e nós colocamos como tema de estudo hoje o livro da nossa identidade. Porque é o livro dos nomes, e nome na Bíblia fala de identidade. Deus sempre chamou as pessoas pelo seu nome. Então é muito interessante porque a Torá, o Eterno, na sua Torá, ele vai começar o segundo livro da Bíblia com nomes. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem veio com a sua casa. Reuven, Shimon, Levi, Judá, Isacar, Zevulun, Beniamim, Dan, Naphtali, Gad, Asher. E aí os sábios do povo de Deus vão dizer: por que que a Torá inicia chamando eles pelos nomes? E aí os sábios, o povo, vão dizer que para o Eterno, cada pessoa tem a sua identidade, cada pessoa tem a sua individualidade. Então vamos avançar. Olha que interessante. Este também, ou melhor, este evento que está representado aí na imagem, também é o ápice do livro, é o clímax do livro, que nós temos o povo já que deixou o Egito aos pés do Monte Sinai, recebendo a Torá, recebendo as 10 palavras, a Seret Hadevarim, ou recebendo os 10 mandamentos. E aqui, irmãos, nós temos dois pontos importantíssimos. Primeiro ponto, cada pessoa ouviu o Eterno falar. Isso aqui fala de experiência pessoal. Então, na nossa vida com Deus, nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus. Nós temos que ter uma experiência pessoal com o Eterno.
E o povo de Israel, aos pés do Monte Sinai, teve essa experiência pessoal com o Eterno. Eles viram a manifestação de Deus, eles ouviram a voz de Deus. Então, dois pontos importantes aqui. Primeiro, eles tiveram uma experiência pessoal com o Eterno. Segundo, eles receberam as mitzvot, eles receberam os mandamentos. E esses mandamentos distinguem o povo de Deus, o povo judeu, dos demais povos. Então, para nós, a aplicação pessoal é a mesma. Nós temos que ter, nós temos que buscar ter uma experiência pessoal com Deus. Se eu não tive ainda uma experiência pessoal, eu tenho que buscá-la incessantemente, ardentemente. Eu tenho que buscar essa experiência com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu tenho que buscar essa experiência. Eu tenho que ansiar essa experiência. Eu tenho que buscar essa experiência mais do que tudo, porque ela é importantíssima para eu caminhar com o eterno, porque senão é uma mera religião, porque senão é uma mera ideologia que eu sigo uma ideologia, eu sigo simplesmente uma crença, eu sigo simplesmente uma denominação, uma religião, quando eu não tenho uma experiência pessoal com o eterno. E a partir do momento que eu tenho uma experiência pessoal com o eterno, eu passo a viver de acordo com a sua palavra. Eu passo a viver de acordo com as suas mitzvot, com os seus mandamentos. E estes mandamentos, irmãos, nos fazem diferentes dos demais povos, nos faz diferentes das outras pessoas. É impossível querer servir ao Eterno e querer viver e ser igual às demais pessoas. As duas coisas não comungam, as duas coisas não se encaixam, são antagônicas, são paradoxais. Não tem como eu viver para o eterno e amar o mundo, é o que a palavra sempre vai dizer. Ou eu vou agradar a um e desagradar o outro. É assim que acontece. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. E falando do livro de Shemot, e nós temos o ápice em Êxodo 20, um dos capítulos mais importantes da Torá. Olha como que começa os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Por isso que os 10 mandamentos também é conhecido como Aseret Hadevarim, as 10 palavras. Primeiro mandamento. Esse aqui é o primeiro mandamento. Erroneamente não é enumerado como o primeiro mandamento nas versões cristãs e católica. Mas esse é o primeiro mandamento. Qual é? Eu sou o Senhor. Ani ri Adonai. Eu sou o Senhor. E aqui o ponto mais importante. Seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí eu coloquei um tópico. O Senhor é um Deus pessoal. Ele disse para cada indivíduo, eu sou o Senhor, seu Deus. Perceba, irmãos, ele fala para uma multidão. Mesmo ele se manifestando para uma multidão, ele fala individualmente a cada uma delas. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus é um Deus pessoal, irmãos. Por mais que ele se manifeste em coletivo e fale em coletivo, mas ele é um Deus pessoal. Ele te trata de forma individual. Ele te reconhece assim.
Deus nos reconhece assim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E aqui o Eterno lembra ao seu povo da experiência que eles tiveram. Qual foi a experiência? Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu te tirei da terra do Egito. Não esqueça jamais da sua experiência de conversão. Não se esqueça jamais de onde Deus te tirou. E aí vem da casa da servidão. Não se esqueça das suas mazelas de antes de servir a Deus. O que você era antes? Quais eram os seus traumas, seus medos, as suas ansiedades? Porque quando eu esqueço disso, de onde que o Eterno me tirou? Do estado que eu estava, eu estou fadado a me desviar, eu estou fadado a me afastar da presença dele. Quando eu me esqueço de onde ele me tirou. Quando eu me esqueço, por causa da ingratidão, me esqueço o que faltava na minha vida, o que tinha e que existia de ausência na minha vida antes de servir a Deus. Então, Shemot é o livro da nossa identidade. E Shemot vai nos falar que Deus é um Deus pessoal. Por mais que ele se manifeste em coletivo, ele nos fala individualmente. Então, se você me perguntasse de um evento importantíssimo desse livro, eu colocaria este que vocês veem na imagem aí. O Eterno se manifestando sobre o Monte Sinai e revelando a Torá, os mandamentos, individualmente a cada hebreu, a cada um que saiu do Egito. Lembrando que ali existiam também diversos povos, juntamente com os hebreus, que foram impactados com os sinais e com as maravilhas que Deus manifestou na terra do Egito. Eu queria mencionar também, nessa imagem, vocês estão vendo as tribos de Israel, como elas eram posicionadas agora já no deserto. Em falar no deserto, eu peguei aí os primeiros 2 versículos do livro de Números, que nós já aprendemos que significa Bamidbar, no deserto. E olha como que começa esse livro. No 2º ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor falou a Moisés no deserto, Bamidbar, do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: olha só, levantem o censo de cada congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. O que nós temos aqui, irmãos? A contagem do povo hebreu no deserto, a contagem dos filhos de Israel no deserto, era uma contagem dos homens nominalmente, segundo a outra versão, segundo o número dos nomes. Ou seja, como que era feita essa contagem do povo? O Eterno, quando ordenou o censo, a contagem, ele falou: olha, você vai contar as pessoas pelos nomes. Então, a contagem era feita por nomes. A pessoa ia até aquele que estava fazendo o censo, levantando o censo, e dizia o seu nome. Então, a contagem do povo de Israel no deserto, o censo foi feito por nomes. Não foi algo numérico, que nós já dissemos, algo uniforme, considerando as pessoas
de forma uniforme, colocando todas em pé de igualdade, quando as pessoas não são iguais. E aí é dito que a contagem foi feita pelos nomes. E por que que Deus conta as pessoas pelo nome? De novo, porque cada pessoa é individual. Deus trata cada pessoa de forma individual. Falando ainda sobre Shemot, sobre nomes, vamos falar agora do nome do nosso Messias, Yeshua. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome Shem, o nome de Jesus. Mas na verdade, no original é Yeshua. Você porá nele o nome de Yeshua. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o Eterno deu a Yosef, a José, o nome pelo qual o Messias deveria ser chamado, que é Yeshua. E por que de todos os nomes que poderiam ser dados a ele, foi dado o nome de Yeshua? Porque nome na Bíblia fala de propósito. Nome na Bíblia fala de propósito, fala de identidade, fala de individualidade. E aqui no próprio versículo, o Eterno já explica por que que o Messias se chama Yeshua. Porque ele, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está o propósito do Messias. É aquilo que eu sempre ensino aos irmãos. Nomes. Você quer abençoar o seu filho, você deve iniciar pelo nome, pelo qual ele será chamado. Porque nome fala de propósito. Nome fala daquilo que ele vai ser, ou daquilo que você projeta que ele seja. Nome é profético. Já visto que os maiores homens e mulheres da Bíblia, os seus nomes foram dados ou mudados por Deus, porque Deus trabalha com nome. Nome fala da essência da pessoa. Fala daquilo que a pessoa vai ser. E é por isso que o segundo livro da Bíblia se chama Shemot, porque Deus trabalha com nomes. Por isso que você tem um novo nome. Você tem um novo nome. Você ainda não sabe ele, mas a partir do momento que você confessou ao Deus de Israel como único Deus, como seu único Senhor, quando você reconheceu que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e que ele morreu para a remissão dos seus pecados, você ganhou um novo nome.
Olha o que diz Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, nós recebemos um novo nome, porque Deus trabalha com nomes. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos chama pelo nome, segundo a sua palavra. E aqui, Yeshua está dizendo, olha, eu darei a cada um que vencer, uma pedrinha branca com o seu novo nome. Então, no reino do Messias, eu não vou me chamar Gerson. Eu vou ter um novo nome, o qual o próprio Yeshua vai me dar esse nome. Que privilégio. E aqui é algo muito importante, porque Yeshua aqui está falando a essa igreja da Ásia no contexto que ela entendia. Por quê? Porque no mundo antigo, a pedra branca ela era usada como ingresso para festas públicas. Isso era muito comum entre os gregos, entre os romanos, entre os povos antigos. Você recebia uma pedra branca e com essa pedra branca você entrava em uma festa pública. Aqui Yeshua está dizendo, olha, você só vai ser admitido nas bodas do Cordeiro, você só vai ser admitido na festa messiânica se você tiver a pedra branca. E nela vai estar escrito o seu novo nome. Esse conceito também é muito comum no judaísmo. A pessoa, ela nasce e os seus pais lhes dão um nome. Na circuncisão, é dado o nome judaico. Então, na cultura judaica, existem dois nomes. O nome usual do cotidiano e o seu nome judaico. Haja vista a confusão que eles fazem com o Rav Shaul, com o apóstolo Paulo. Que a Bíblia vai chamar ele de Saulo, e depois vai chamar ele de Paulo. E aí as pessoas acham que porque ele teve aquele encontro pessoal com Yeshua, no caminho para Damasco, que ali o seu nome foi mudado. Mas não. É porque a partir do momento que ele tem um encontro com Yeshua, com o Messias de Israel, e ele tem a sua vida mudada, ele passa a falar do Messias, a revelar às pessoas que o Messias veio, que o seu nome é Yeshua, aos povos gregos, aos judeus da diáspora, aos judeus de fora de Israel. E aí ele usa o seu nome comum, que é Paulus. E deixa de adotar o seu nome Shaul, Saulo. Mas ele tinha dois nomes. E vários outros personagens na Bíblia tinham dois nomes. O segundo evangelista, João Marcos, Yohanan,
Nome judaico. Marcos, no seu nome. Grego, romano. Yohanan Marcos. João Marcos, e ficou conhecido como o Evangelho de Marcos. Então, nós recebemos um novo nome, porque Deus trabalha com nomes. Porque nome fala da nossa identidade. Nome fala daquilo que nós somos, daquilo que nós vamos ser. Nome fala do propósito pelo qual nós viemos a este mundo, pelo propósito da nossa vida que nós precisamos vivê-lo. Shemot, o livro da nossa identidade, eu não poderia deixar de mencionar 1 Coríntios 10, já que eu mencionei Paulo. Eu não canso de ensinar e de mencionar 1 Coríntios 10, meus amados. Porque 1 Coríntios 10, Paulo vai explicar para a igreja de Corinto, por que que se estuda a Torá, a palavra de Deus, em parashot, em porções. Por que que nós estudamos a Bíblia em porções, como os judeus? Por que que nós não estudamos revestinho de escola dominical? Por que que nós não estudamos em escolinhas bíblicas? Por que que o nosso método de estudo da palavra é por porções, é por parashot? Porque esse era e é o método judaico de se estudar as escrituras hebraicas. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10 que essa é a forma de se estudar a palavra. E ele fala para a igreja de Corinto, falando, olha, eu não quero que vocês ignorem essas histórias. Eu não quero que vocês ignorem esses ensinos da Torá, porque eles são para vocês. Olha só, por que que é importante estudar o livro de Shemot, o livro de Êxodos? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 1 ao 6. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem. Quantos têm ignorado, né? Essa forma de estudo. Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Olha que interessante o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo um midrash. Paulo está fazendo uma comparação. Assim como todos nós fomos batizados em Yeshua, o povo de Israel naquela época foi batizado em Moisés. E como ele disse, tanto na nuvem quanto no mar. Então, a passagem do povo de Israel pelo mar de Junco, pelo mar vermelho, simboliza a passagem pelas águas. Eles são libertados do Egito, são libertados da escravidão, são libertados do pecado, passam pelas águas. E aí eles têm a sua experiência pessoal aos pés do Monte Sinai e recebem mitzvot, e recebem mandamentos para ganhar forma de um povo separado para Deus, para terem a sua própria identidade. Então, no livro de Shemot, nós vamos aprender mandamentos que vão nos dar a nossa identidade como igreja, a nossa identidade como comunidade messiânica da reconciliação, a nossa identidade como povo de Deus.
Mas vamos avançar. Versículo 3. Ainda no slide. Isso. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Perceba, todos. Por mais que era uma multidão, todos foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. O que é isso? É o man, é o maná. Paulo vai dizer, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Olha que loucura, uma pedra que o seguia. E a pedra era Cristo. Olha só a revelação que Paulo dá aqui. Então, assim como nós, ao passarmos pelas águas, pelo batismo, nós comemos e bebemos espiritual, o fruto da vide, o vinho, o suco de uva e a matzá, o pão sem fermento, o povo de Israel também comeu e bebeu uma comida espiritual. Olha o midrash que ele está fazendo aqui. Olha o paralelo entre o povo de Israel e a igreja. E aí o versículo 5 vem uma advertência que aconteceu com eles e que pode acontecer conosco. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por mais que eles passaram pelas águas e por mais que eles participaram de uma comida espiritual, hein? A razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E aí o versículo 6 fecha com chave de ouro. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então, por que eu estudo a Torá? Porque as coisas que estão registradas aqui são exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, para que nós não cometamos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E muitos deles ficaram prostrados no deserto, muitos deles não tomaram posse da promessa de Deus. Muitos não entraram no descanso. Por mais que passaram pelas águas e comeram uma comida espiritual. Para nós, a mesma coisa. Não adianta nós termos passado pelas águas, sermos batizados em nome de Yeshua, participarmos da Seudat Ha'adon, se nós não vivemos de acordo com a palavra. Isso de nada nos adianta. Porque o versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maioria deles. Ser batizado e participar da ceia não faz com que eu agrade a Deus. O que faz com que eu agrade a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Nós temos o clímax desse texto, que é o 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, estudar as parashot, estudar as porções, é para nós que estamos vivendo os últimos dias. E nós estudamos sempre para que haja uma advertência para nós, para que nós venhamos copiar os exemplos positivos que eles tiveram e venhamos evitar de cometer os erros que eles cometeram, para que nós venhamos agradar a Deus e sermos aceitos por Ele quando formos chamados. Então, meus queridos, este é o propósito de estudarmos Shemot, o livro da nossa identidade.
Porque os mandamentos que estão contidos aqui falam da nossa identidade como povo de Deus. Esse é o livro da identidade. Nós temos aí a imagem de Moshe tendo um encontro com o Eterno através da sarça em fogo. E aí é muito interessante, porque esse livro se chama Shemot, Nomes. E é interessante porque neste livro, quando Moshe ele é chamado, vocacionado, comissionado a ir libertar o povo de Israel lá no Egito, qual que é a pergunta que Moshe faz ao Eterno? Sim, mas qual é o seu nome? Eles vão me questionar pelo seu nome. E o que eu vou dizer para eles? Olha que interessante, como o livro se chama Shemot, e nós temos a questão do nome do Eterno a ser apresentado para o povo de Israel no Egito para eles serem libertos. Tudo relacionado ao nome. Olha o que diz o texto sagrado. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Olha só, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: de novo, quando o Senhor, então já não era um anjo mais, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse. Então você vê que o anjo do Senhor representa Deus. E aí vem judeus ortodoxos, judeus que não creem em Jesus como Messias e falam: olha, Jesus não pode representar Deus. E aí ignoram a própria Torá. Shemot 3 diz claramente que era o anjo do Senhor, e depois esse anjo do Senhor não era só o anjo do Senhor, era o próprio Deus. Então esse anjo do Senhor aqui representava o próprio Deus. Daqui se entende que quem se manifestou ali a Moshe foi o próprio Yeshua, aquele que representa Deus 100%. Mas vamos avançar. Moisés, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, versículo 4, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Olha como que ele chamou Moisés de forma carinhosa. Lembra que eu sempre ensino, quando você vê sendo chamado o nome duas vezes, é uma forma carinhosa de se mencionar alguém. Então, diante daquela maravilha, daquela imagem, daquela sarça que queimava, mas não se consumia, de dentro da sarça Deus chamou: Moshe, Moshe. Ele respondeu: Hineni, eis-me aqui. Todas as vezes que você ouvir o chamado de Deus, diga: Hineni, eis-me aqui, Senhor. Versículo 5, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. É interessantíssimo essa ideia da sandália,
e de Moisés ter que ficar com seu pé em contato com o solo. É interessante porque os próprios sacerdotes depois, eles vão servir a Deus no tabernáculo, depois no templo, descalços, para lembrar que o local onde faz o serviço a Deus é santo. É por isso que nós temos que ter muita reverência quando nós estamos num ambiente congregacional. Porque o que é feito ali não é para homem. O que é feito ali é feito para Deus. Por isso que tem que haver reverência, respeito. E tem que procurar ter contato. Por isso os pés nus, os pés descalços. Versículo 6. Disse mais, olha só, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Nós temos o avançar desse diálogo, e aqui, a partir do versículo 10, nós temos o comissionamento de Moisés. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, olha o versículo 11, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Olha nome aqui de novo, Shemot, nome. E então, o que lhes direi? Olha o questionamento de Moshe, qual que é o seu nome, Eterno? Deus disse a Moshe, a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Só que nós já aprendemos aqui que essa tradução não está correta. A conjugação verbal aqui do verbo ser está errada. A conjugação verbal aqui é no futuro. Diga a eles, eu serei o que serei. Eu serei me enviou a vocês. Assim você deve dizer aos filhos de Israel. Aqui, em hebraico, é Erier Asher Erie. Eu serei. Eu serei. Versículo 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor. Só que aqui é o tetagrama, tá? Assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, aqui é o Yud Re Vav Re. Então, o Senhor Adonai, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Fantástico isso aqui. No livro de Êxodo, no livro de Shemot, no livro dos nomes, o Eterno revela o seu nome.
Agora vamos para o nome de Deus. E perceba que eu coloquei o nome de Deus aí com hífen. E você vai ver, né, em literaturas judaicas mais ortodoxas o nome de Deus assim, sem o E e com hífen no lugar. Por quê? Por que o nome de Deus assim? Você sabe explicar? O nome de Deus assim é porque lembra primeiro ao povo que o nome de Deus é um nome impronunciável. É o tetagrama. E o nome de Deus hoje ele é impronunciável. E nós temos projetado aqui na imagem. Do hebraico aí, da direita para a esquerda. Yud, Re, Vav, Re. Que quando translitera é Y, H, V, H. É o tetagrama. É o nome de Deus. E ele primeiro se revelou a Moshe assim: Erier Asher Erie. Eu serei o que serei. Então, voltando ao nome com hífen, primeiro, porque é um nome impronunciável. E segundo, aprenda isso, anote isso. Por que nós colocamos o nome de Deus com hífen? Porque nenhum nome consegue expressar e descrever em uma só palavra o que Deus é. Deus não cabe em uma única palavra. Não existe um nome que a gente consiga expressar o que Deus é. Então, para nós finalizarmos, e no livro de Shemot nós temos os nomes de Deus. Primeiro tópico aí, Deus tem vários nomes e cada um deles representa a forma como ele se manifesta aos seres humanos. Na Bíblia, você vai ver Deus sendo chamado com vários nomes, por vários nomes. Por quê? Porque esses nomes falam dos atributos de Deus, dos atributos dele. Então, por isso que você vai ver vários títulos de Deus na Bíblia, vários nomes sendo atribuídos para Deus. Só que esses nomes falam dos seus atributos e fala da forma como que Deus se manifesta aos seres humanos. Agora, um detalhe muito interessante. Qual foi o homem que mais deu nomes para Deus na Bíblia? Títulos. Revelou os atributos de Deus na Bíblia, Davi. E agora você vai entender por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque foi o homem que mais teve experiência com Deus. E por causa dessas experiências, ele deu nomes a Deus, que revelaram os atributos de Deus, que ele teve contato com Deus. É por isso que ele diz, Erier Asher Erie, eu serei o que serei, eu me torno naquilo que você precisa. Deus se torna naquilo que vocês precisam. É por isso que ele deu esse nome a Moisés apresentar diante dos filhos de Israel. Vocês estão escravizados. Vocês estão sob o jugo da escravidão. Então, eu sou o seu Goel. Eu sou o seu libertador. Eu sou o seu redentor. Eu me torno naquilo que vocês precisam. Eu sou o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mais um título, mais um atributo de Deus. Então, Deus tem vários nomes. Você precisa de cura. Ele é o Adonai Rafá,
o Deus que cura. Você precisa de paz. Ele é o Adonai Shalom, o Deus da nossa paz. Ele se manifesta a nós naquilo que nós precisamos. E aí, nós temos o único nome que não limita Deus, que é o Yud Re Vav Re, o tetagrama. Por quê? Eu coloquei no terceiro tópico, porque ele é os três tempos verbais do verbo ser. Para a gente entender e finalizar com o último slide. Olha só, o tetagrama ele é extraído dos três tempos verbais do verbo ser. Ser. Lembrando que eu sempre já ensinei os irmãos que na língua hebraica você não pronuncia eu sou o pastor. Não existe eu sou. Não se conjuga eu sou. Eu estou o pastor. O rover sou é só para o eterno. É só conjugado para o eterno. Porque ele, de fato, é o único que é. E aí, lembrando de novo, da direita para a esquerda, olha só, o tetagrama, olha o segredo do nome do Eterno, hein? O tetagrama, o Yud, Re, Vav, Re, na verdade, foi extraído das três conjugações verbais do verbo ser. Primeiro, Erie, é o que ele diz para Moisés, ele será, ele se torna, Rové. E aí só existe essa conjugação verbal para o eterno. Ele é, Rové, e Raiá, ele será. E aí, aonde que está o tetagrama aí nesses três tempos verbais? Erie, Rové, Raiá. O Yud, a primeira letrinha aí, da direita para a esquerda, é a primeira letra do nome do Eterno. Então, pega-se o Yud do Erie. Agora no meio, Rové, de novo, da direita para a esquerda. A gente vai pegar as duas letrinhas, o Re e o Vav. E, de novo, no Raiá, nós vamos pegar a primeira letra aí do Raiá, o outro Re. Yud, Re, Vav, Re, que é o tetagrama. Então, qual é o nome que nós damos a Deus que não limita tanto a ele? É o tetagrama. Yud, Re, Vav, Re. E aquele que será, é e era, é eterno. É por isso que nós mencionamos e nos referimos a Deus como eterno, gente. Porque o único que será, que é e que era é o eterno, é Deus. Então, quando eu me refiro a Deus como eterno, esse é um nome, um título, um atributo que não limita ele. É eterno. Por isso que nós nos referimos a Deus como o eterno. Aquele que será, aquele que é e aquele que era. Percebeu aqui também que
na adoração, nos louvores. E é lindo quando nós temos louvores que fala, né? Aquele que era, que é e há de vir, ou seja, será, fala muito daquilo que o eterno é. Então, meus queridos, para a gente concluir o estudo da Paraxá de hoje, o livro de Shemot, o livro da nossa identidade, nós vamos aprender isso aí. O nome de Deus vai falar sobre nomes, vai falar da nossa identidade. Por que que Deus trabalha com nomes e não com números? Porque Deus considera cada um individual e porque Deus é um Deus pessoal. Que busquemos, irmãos, cada dia a ter uma experiência pessoal com este eterno, com nosso Deus. A cada dia nós venhamos buscar a ter essa experiência com o eterno. E, de novo, quando eu tenho uma experiência verdadeira com o eterno, eu passo a viver de acordo com as suas mitzvot. Eu passo a viver de acordo com os seus mandamentos. É algo inerente. A minha natureza é mudada. Eu não preciso de ninguém me mandar, ninguém me ordenar. É algo inerente à minha natureza. Acontece de forma natural, porque agora eu sou nova criatura. Eu ando em novidade de vida. Eu sou nova criação. Eu sou nascido de novo. Eu sou nascido do alto. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou nascido do Reshit. Eu sou nascido do princípio. Amém? Shabbat Shalom, meus queridos, e até o próximo estudo da Paraxá.